Se você assistiu o meu primeiro vídeo, você sabe que eu decidi registrar, documentar minha jornada inteira aqui nesse canal sobre o meu emagrecimento. Mas antes de já chegar falando quanto peso eu perdi, como eu tô perdendo, o que eu tô comendo, eu acho mais importante que isso a gente entender como que eu cheguei aqui, né? Como que eu cheguei nesse estado de obesidade, muito acima do meu peso, como eu passei dos 3 dígitos. Então, assim, para contextualizar tudo, logo nós teremos os vídeos mostrando, né, os resultados da primeira semana, segunda semana, o que eu tô comendo. Eu tô fazendo com muito carinho, mas a gente precisa dessa conversa antes de tudo. Mas antes disso, antes do que eu sou hoje, eu acho importante a gente conversar de como eu era, né? O que que aconteceu na minha vida. Enfim, na minha infância, eu tive acesso a muitos alimentos, eu não sofri nenhum tipo de restrição. Na infância, eu sempre comi muito bem. Meus pais sempre foram muito, não digo nem rigorosos, mas sempre nos deram um pouco de tudo, sabe. Então eu não tenho restrição alimentar nenhuma, nem quando eu era criança eu tinha. Então assim, eu gosto de dizer assim, eu não tinha essa de escolher o que comia, então eu comia sempre tudo e eu aprendi a gostar de tudo assim. Mas lá na minha infância, ainda pequena, eu me lembro de algumas coisas assim, porque a gente, como tinha acesso à alimentação, criança, né, a gente queria estar sempre comendo, e criança come muito, gasta muita energia. Hoje eu compreendo melhor, mas eu já ouvi algumas coisas no sentido assim: "Para de dar comida pra ela", da minha mãe para o meu pai, sabe. "Para de dar comida pra essa menina, ela vai ficar gorda e tal", aquela coisa toda. Mas isso foi mais numa época, assim, de infância, em que eu acho que a gula, né, das crianças, ela aguça muito. Então, assim, sempre tive acesso a muitas comidas boas. Minha mãe sempre introduziu uma culinária muito rica para nós, verduras, vegetais, saladas, frutas. Então, assim, não tive problema, com isso. Chegando na adolescência, eu engravidei, né. Eu já falei sobre isso, eu acho que no primeiro vídeo, rapidamente. Porém, quem tiver curiosidade, eu falo sobre isso no meu outro canal. Esse canal ele é mais focado no nossa questão com, o nosso bem-estar e nossa perda de peso. Mas eu engravidei aos 16 anos, para contextualizar para vocês, ou seja, uma gravidez extremamente precoce. Engravidei aos 16 e ganhei minha filha aos 17 anos. E até ali, eu nunca tive problema com me achar gorda, magra, não, eu sempre me achei ok, eu sempre me achei, assim, normal, nem gorda nem magra, mas eu não era nunca tive um biotipo muito fininho. Então, assim, eu coloquei corpo muito nova, eu sempre tive peitos avantajados, eu sempre tive corpo, assim. Então, quando eu ia engordando, isso engordava, assim, simultaneamente, o que de certa forma me ajudava, porque não ficava assim, desarmônico, né, ficava meio que tudo harmônico. Então, assim, até eu engravidar, eu não tinha problema com a minha aparência. Claro que a gente nunca tá satisfeita, né, mas eu não tinha, assim, um grave problema com a minha aparência. Veio a gestação, na gestação eu engravidei com 60 quilos, aos 16 anos, e eu parei minha filha com 70 quilos. Então eu me lembro que até minha médica falou que eu tive um ganho de peso maravilhoso, excelente. Eu ganhei só 10 quilos na gestação, sendo que minha filha nasceu com 3 quilos e pouco, quase mais de 3,5 quilos. Então, assim, foi super ok, super saudável. E a minha gestação não tive nenhum problema, nenhuma complicação gestacional. Pois bem, passa isso, gente, passa a gestação, vem o quê? Os hormônios. E aí eu acho que vem eh, a grande mudança de chave em mim e no meu comportamento. Eu tive muitos problemas no pós-gestação, não relacionados à saúde, mas mentalmente falando, sobre suporte, sobre como eu ia levar minha vida. E junto com isso, eu comecei a tomar medicação para evitar uma nova gestação, que na época era eu nem sei se isso ainda tem hoje em dia, era uma injeção, eh, trimestral. Eu acho que eu comecei pela de mês em mês e depois eu passei para de 3 em 3 meses. Pois bem, quando eu tomava medicamento, a pílula anticoncepcional, eu nunca fui muito boa com isso, tanto é que eu engravidei. Mas eu nunca fui muito boa com pílula. Eu não tinha a constância de tomar todos os dias bonitinho, no mesmo dia, mesmo horário. Então, assim, às vezes eu ficava 2, 3 dias, esquecia, ai, tomava depois.
nunca consegui. Depois que eu ganhei ela, eu falei, bom, vou tomar injeção, então que a injeção é mais garantido. Comecei a tomar essa injeção. Gente, eu não sei o que que aconteceu, mas eu me lembro que logo depois que eu parei, eu tive a fase de amamentação e eu amamentei muito ela e eu sequei, eu fiquei muito magra. Eu voltei, acho que eu perdi os outros quilos que eu tinha pra perder e devo ter chegado até um pouco menos de 60. Eu fiquei muito magra, mas logo depois que eu comecei a aplicação da injeção, aconteceu algumas coisas que na época eu não entendia, mas depois com o tempo eu fui entender. Primeiro, eu comecei a inchar. A minha sensação é que eu estava inchando. Eu não sei explicar pra vocês. Eu não comia muita coisa. Aliás, eu trabalhava muito porque eu fui mãe solo, então vocês imaginam, eu trabalhava muito, eu não comia muito, mas também comia mal, assim, a minha qualidade de alimentação diminuiu, né? Eu não tinha mais, não morava com meus pais, não tinha mais ajuda, então eu acredito que eu não comia comidas assim com grande índice de proteína, eu comia mal, mas eu comia pouco. E eu vi eu ganhando peso, passava dia aumentando o peso assim, sempre. Eu vi aquilo, né, ganhando peso sempre e, enfim, mas eu tava vivendo a vida tava tão complicada pra mim, gente, era tantas coisas. E aí vem o principal, que eu acho que a minha questão relacionada ao meu peso, ao meu ganho de peso, durante todos esses anos, que também não foi uma coisa de uma hora para outra, e essa oscilação, ela vem muito mais de uma razão psicológica, comportamental, do que de fato é, da alimentação, entende? Realmente são coisas que vão levando para isso. Depois que eu percebi, tomando a injeção, que eu tava ficando muito inchada e eu também já não tinha uma qualidade muito boa, teve um certo momento que eu resolvi parar. Mas eu tomei ainda um ano e pouco, gente, quase 2 anos dessa injeção até eu parar. Quando eu parei por conta própria. Eu me lembro que eu parei a injeção, demorou um tempo, assim, mas eu comecei a meio que não voltar, mas eu sentia que meu corpo estava desinchando. Enfim, mais ou menos isso. Pois bem. E aí, daí então, gente, eu sempre usei assim, eu não me pesava muito, mas eu sempre usei a numeração de 40 até o 44, sabe? 40, 42, 44 eram minhas numerações. Durante muito tempo da minha vida foram essas minhas numerações de calça. E era onde eu me sentia assim confortável. E aí, depois eu me lembro que teve uma época que eu me pesei de novo e eu tava pesando 75 quilos. Muito tempo atrás, gente, anos e anos e anos atrás. E aí eu falei, nossa, 75 quilos foi o maior peso que eu tive naquela época. E eu falei, não, vou emagrecer, vou emagrecer. Eu trabalhava como vendedora no shopping. Pois bem, eu me lembro que eu pesquisei muito, eu fiz aquela dieta do Khan. Eu comprei até o livro da dieta. Gente, eu fiz aquela dieta. Em um mês eu emagreci 10 quilos com aquela dieta. Eu fui muito feliz com ela, gostei, me adaptei bem e eu via muito resultado. Eu sequei, eu voltei de 75, fui para 65 e eu já estava bem magra. Eu vou ver se eu arrumo fotos para vocês terem uma noção. Eu tava bem magrinha, bem magrinha, bem magrinha. Hoje olhando eu já nem me sinto mais bonita daquele jeito, mas eu tava bem magra, vou deixar umas fotos aqui. E a Tayla era pequenininha ainda, tinha, sei lá, ela devia ter uns 2 anos, mais ou menos. Então eu voltei assim pro 65. E aí eu continuei vivendo, trabalhando, eu aumentava um pouquinho, às vezes eu parava um pouco a dieta, aumentava um pouquinho para 68, 67, aí eu ficava controlando, sabe? Teve uma época que eu fiquei assim controlando, mas não se sustentou muito tempo. Depois eu meio que fui largando mão, o estilo de vida foi relaxando, né? Eu já estava casada, e aí foi ficando mais fácil, acessível algumas coisas, e eu larguei de mão a dieta e eu voltei a engordar. E voltei a engordar, e voltei a engordar. E aí, pronto, voltei a engordar e meio que tipo, tá tudo bem, voltei a engordar, deixei assim, deixei isso por isso mesmo. Pois bem, quando foi, antes de eu vir em 2018 mais ou menos, não, meio de 2018, eu estava com mais ou menos 89 quilos. Isso, e até então 75 tinha sido o meu maior peso, depois eu cheguei a 89. Eu me lembro que foi em 2018 que eu me pesei, eu já tava com uns 80 e pouco, 89 quilos. E eu já estava bem acima do meu peso. E aquilo já me assustou. Mas daí, gente, eu já não. Como que eu vou explicar pra vocês? Eu já não tava mais tão bitolada com isso. Eu tava num estilo de vida diferente. E outras coisas estavam acontecendo na minha vida, psicologicamente, que estavam me afetando. Enfim,
eu não dei atenção, eu definitivamente eu deixei pra lá, me deixei pra lá. E chegou um momento que estamos hoje, né? No primeiro vídeo eu mostrei pra vocês que o meu peso 106 quilos com 800. Porém, gente, vocês podem deixar, nossa, ela tá muito gorda. Eu já estive maior. E eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Eu já estive maior, eu já cheguei. Eu me lembro de ter me pesado, de ter dado 113, 100 e... Foi quando eu comecei a tomar medicamento há mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás. Só que aí eu parei o medicamento e tentei cuidar assim mais ou menos. E graças a Deus não aumentei mais. Tô aí meio que parada nesse peso. Mas enfim, tudo isso para contextualizar para vocês entenderem esse sobe e desce de balança e como que foi a minha jornada com o emagrecimento. E o que eu percebo de tudo isso? Tá tudo relacionado ao psicológico e como eu fui criada e como a minha cultura foi desenvolvida. A gente tem uma cultura no Brasil de comer quando tá feliz, comer quando tá triste. Se a gente tá feliz e vai comemorar alguma coisa, a gente come. Se a gente vai na casa de alguém, a pessoa dá comida pra gente. Então, assim, tudo a gente come. Então, a gente aprendeu a comer nossas emoções. E quando eu fiquei num período mais isolada, assim, de tudo e de todos, eu comia muito as minhas emoções. Eu desenvolvi uma ansiedade que eu não sei se eu já tinha e não, eu só não entendia que era, mas eu comia muito mais. Teve épocas que eu também bebia. Hoje em dia eu não bebo mais. Eu bebo de vez em quando um vinho, uma coisinha assim, mas bem de leve. Então, assim, eu comecei a perceber que isso estava ligado mais ao meu emocional. Então, é muito importante que a gente saiba e que eu fale para vocês que essa perda de peso, esse momento de glow up que eu tô buscando, ele é sim por uma questão estética, mas eu tenho ciência que eu preciso trabalhar minha cabeça para que ele se sustente, entende? Então, assim, eu já tô mais madura, eu já tô com muitos pensamentos e eu acho que dessa vez, eu tenho certeza que dessa vez vai ser diferente e que a gente vai conseguir manter e sustentar. E é por isso que nós estamos aqui conversando e eu tô explicando cada passo tudo para vocês terem uma real noção, né, de como que foi, como que eu cheguei nesse patamar de hoje, estar aqui com mais de 3 dígitos de peso. Mas, gente, sinceramente, eu espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês consigam entender, né, essa oscilação minha. Eu acredito que o que eu vivi, no particular, fez com que muitas coisas acontecessem e a minha compulsão aumentasse em alguns momentos. E hoje, sabendo disso, tendo conhecimento disso, eu já tô mais preparada para não cair nessas armadilhas. Teve muita coisa, né? Muita coisa no viés pessoal. Ser mãe jovem é muito complicado. Eu não tive ajuda, eu sempre fui eu por mim mesma. Eu sempre trabalhei. Aliás, eu nunca parei de trabalhar, nunca fiquei sem trabalhar em nenhum momento até hoje. Então, tudo é muito complicado, tudo faz com que gere um estresse. O estresse gera também o acúmulo de gordura. Então, assim, tem toda uma questão que fez com que eu chegasse nessa Thaís de hoje, mas eu me acolho, eu me amo, isso é importante. Ainda que eu tenha essa grande questão com o peso, eu me acho linda, me acho perfeita. Eu não tenho problema com autoestima. Eu estou fazendo isso para ter mais autoestima ainda. E é isso, sabe? É importante que a gente consiga sempre analisar o todo, não só o momento, porque eu posso muito bem vir postar para vocês um vídeo amanhã e dizer quantos quilos eu perdi na semana. Mas não é sobre isso, é sobre ter ciência de como eu cheguei aqui e de como a gente vai trabalhar para sair daqui e para um outro patamar, sabe? Sempre ciente. Eu acho que durante muito tempo me faltou clareza em relação a tudo. Engane-se quem pensa que a pessoa estar magra ou gorda significa só isso isolado. Tem sempre uma questão psicológica por trás disso tudo, tá? Uma questão comportamental por trás disso tudo. Esse canal, ele trata só do meu glow up, né? Mas, gente, eu estudo muito, eu leio muito. Eu tenho 2 canais ativos agora com esse e já estou indo pro terceiro canal para falar de uma outra área que impacta muito no nosso psicológico. E isso tudo eu fui conseguindo fazer com o tempo, assim, não com 16 anos. Foi na minha construção como ser humano. Então é importante que eu deixe isso claro para vocês. Mas antes de eu terminar, eu preciso dizer que esse vídeo não é
uma lista de desculpas nem explicações. Ele é um vídeo para que a gente saiba da onde a gente saiu, para onde a gente quer ir, para a gente ter clareza, para vocês terem clareza, para eu ter clareza e para que, se por um acaso alguém que estiver me assistindo se identificar, tiver algo parecido, para se sentir confortável de vir aqui pular no barco, né? E participar do conteúdo, ficar aqui, assistir, me ajudar. Se tiver dica, me dá. Se tiver alguma indicação, gente, eu não quero que vocês estejam tremendo, mas pode ser por causa da minha mesa. Me dá também, entendeu? Qualquer indicação. Eu tô aqui para dividir, para documentar, para ter orgulho de mim, mas também para incentivar vocês que precisam desse incentivo. Então, você que está assistindo isso se reconheceu em alguma parte, engordou depois da gestação, eu quero que você saiba que isso não foi fraqueza. Isso foi uma combinação de coisas que aconteceram com a sua vida e o seu corpo ao mesmo tempo. E agora é a hora de cuidar de você. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar o que eu estou fazendo, o meu dia a dia, quanto o resultado eu estou gerando, mas era importante a gente sair daqui, partir daqui para que vocês tenham conexão real e entendam o meu ponto de raciocínio. Deixa aqui embaixo para eu saber, hype o vídeo, comenta, indica para um amigo, principalmente se inscreve porque essa comunidade ela vai começar agora, então você tá pegando aí bem no comecinho. Conhece alguma mãe que precisa ouvir que a culpa não é dela, manda esse vídeo para ela, pede para ela dar uma olhada, para ela assistir o vídeo, pode ser que ela se identifique. E eu te vejo semana que vem. Beijo!